Hi guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila. Eu sou o Vitor. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa entrevista no consulado para tirar o visto americano. A gente sabe que a maioria das pessoas que vai tirar o visto, que ainda não tirou, tem muito medo e sempre procura um pouco saber das experiências e dos relatos de outras pessoas que já tiraram. Preenchimento da DS 160, porque foi a nossa primeira viagem, a gente estava em 6, e eu vou até deixar uma foto aí pra vocês verem a gente preenchendo. A gente tava na casa do Fernando, né, que é irmão da minha cunhada, e a gente tava todo mundo junto, muita expectativa, foi bem legal. Eu nem sei se eu tava com um negócio no pescoço, né? Eu tinha torcido, sei lá o que aconteceu, eu tava com um negócio no pescoço. E maior tensão, todo mundo preenchendo junto, e aí a gente pagou, né, a taxa da DS 160 e marcou a nossa entrevista. E aí começou a nossa pesquisa do que poderia falar, o que não poderia falar, o que tinha que ser feito, como seria feito. Então acho que foi curto o período, porque a gente tirou nosso passaporte em janeiro. Em fevereiro, se eu não me engano, dia 28 de fevereiro, a gente já estava com o passaporte e o nosso visto aprovado. Então foi muito rápido, a gente não teve muito tempo assim de pesquisar, enfim, foi tudo na hora mesmo assim e já era. E aí quando a gente chegou lá, você não pode entrar com o celular, né? Você tem que deixar o celular no carro ou pagar alguém, porque lá, aqui em São Paulo pelo menos, tem vários lockers que ficam com o seu celular e algumas coisas assim. E aí no dia, todo mundo de social, todo mundo bem, assim. E aí você não pode entrar com chaves, celular. Normalmente, algumas pessoas, eles barram cinto, relógio, fivela, tipo, se você vai com bota ou algum sapato que tem alguma fivela, você é barrado também. Então não pode, coisas de metais, assim, você normalmente é melhor evitar, porque pode ser que na hora você seja barrado. E aí, chegando lá, no momento da triagem, você coloca todos os seus pertences, né, dentro de uma bandeja. Eles te dão uma bandeja que vai passar por um scanner. E aí, a gente tava num grupo de 6 pessoas e a gente, não, vamos ficar tranquilo, a gente tá em 6, vai seguir assim, ele vai conversar com todo mundo, tá todo mundo viajando de férias. Eu tava mais preocupado porque eu tinha saído do trabalho, então eu tinha encerrado a faculdade, então, tipo... eu não tinha nada que me prendesse no país. E aí quando chegou na hora de chamar pra entrevista, eles falaram, vamos chamar em dupla, em casal. Aí eu falei, ferrou, agora já era. E deixou a gente por último ainda. Então foi todo mundo que trabalhava, todo mundo tava estudando, todo mundo tinha amarração no país, foi primeiro e eu por último. Eu falei, pronto, é eu que não vou. Agora ferrou. E aí, chegando na hora, foi o primeiro casal e a gente não sabia se eles tinham sido aprovados ou não. Então, foi o Fernando e a Adriana, e foi meu cunhado e minha cunhada. E aí, por último, foi a gente. Então, a gente levou um monte de documento, na verdade, né? A gente levou comprovante. Que comprovava que a gente existia na Terra há muito tempo. Levou carteira de trabalho, a gente levou tudo, gente. Tudo que vocês podem imaginar de documento, a gente levou. E... aí, na hora, chamou a gente, aí perguntou, e a gente já tinha comprado, não façam isso. A gente já tinha, pode falar. A gente, não que isso funcione, mas a gente ficou pensando numa série de alternativas que poderia, a gente criou uma história por trás para fazer dar certo. Então, a gente comprou as passagens, se eu não me engano, no cartão da sua mãe, né? Foi. E aí, pra gente falar assim, ó, a gente ganhou de presente essa viagem e tal. Então, a gente... loucura total, assim. Não é recomendado que você compre antes, porque se for negado, a burocracia para você cancelar, fechando com um terceiro, não com a gente, claro. Fechando com um terceiro é maior. Então, a gente tinha comprado, né? A gente criou todo um enredo por trás pra não dar problema, porque... a gente criou todo um enredo por trás porque o Vitor estava desempregado e a maioria dos relatos que a gente ouve é que se você não tem algo que te prenda aqui no Brasil, o seu visto é negado. Então ele tinha terminado a faculdade e não estava trabalhando. Então as chances deles entenderem que a nossa intenção era ir para nunca mais voltar era muito grande.
Então, na nossa entrevista, eles fizeram uma série de perguntas, pra onde a gente ia, o que a gente ia fazer, quanto tempo a gente ia ficar. E aí, eles não pediram nenhum comprovante de nada, não pediram da minha faculdade, do meu trabalho, não pediram nada. A única coisa que eles perguntaram era se eu ia bancar a viagem dele. E aí, a gente meteu o louco, eu falei que sim. E aí, ele ficou digitando, mó tempão. E eu pensando, será? É mesmo? E eu não tô sabendo? É que a gente precisava de um... Porque assim, desempregado, como que você vai... Continuando, porque como que uma pessoa que não tá trabalhando seria capaz de bancar uma... Na cabeça deles, né? Pode falar. Não, é porque quando eu saí do trabalho na época, eu fiz uma escolha de encerrar os estudos primeiro para depois voltar pro mercado de trabalho. Então eu fiquei acho que uns 3, 4 meses só estudando para depois voltar a trabalhar. E aí a gente fechou essa viagem antes de que eu voltasse a trabalhar. E aí a gente ficou meio assim, porque falou, é muito tempo, né? Eu não tinha cara de que guardava dinheiro. E acho que ele falou assim, não é possível que esse cara tem dinheiro ainda. Não só quando a gente terminou de fazer toda a entrevista, todo o trâmite, ele ficou digitando um tempão, colocando, acredito que os nossos dados. E aí, sabe aquelas pastas plásticas, pasta em L? Nossos documentos estavam todos dentro. E a minha mão tava em cima, assim, do balcão. E aí ele olhou assim pra mim e falou, o seu passaporte tá vencido. Calma aí, tirei semana passada, como tá vencido? Gente, eu tirei a mão, assim, da pasta, tava o formato certinho da minha mão suada na pasta. E aí eu falei, não, moço, pelo amor de Deus, eu fiz o meu passaporte não tem um mês, não é possível que tá vencido. Então... É muito importante que você se atente demais na hora do preenchimento da sua DS 160. Porque eu fiz o preenchimento errado, então eu coloquei o ano errado. A emissão no vencimento. A emissão no vencimento. Então, ali eu tinha 100% de certeza de que meu visto seria negado, porque a falta de atenção acarreta na negação, é fato. E é por isso que a gente fala que não existe uma receita pra você seguir que vai fazer você ser aprovado, porque a gente tinha tudo pra ser negado. O Vitor tava desempregado, o meu passaporte tava teoricamente vencido e a gente tava nervoso na hora, então... Na verdade a entrevista, de forma resumida, eles querem confirmar se todos os dados que vocês colocaram no DS 160 é real. Se as suas intenções, se você colocou lá, porque no formulário tem umas... É todo em inglês, mas tem umas perguntas assim, sua intenção é ir para os Estados Unidos para se prostituir? Tipo... Você já traficou órgãos? Tipo essas coisas assim, mas eles querem confirmar de que tudo que você colocou ali realmente é real. Todas as suas intenções são reais. Então, eles estudam, na verdade, todo o seu formulário antes de fazer a entrevista. Então, eles já sabem tudo que você preencheu lá. Então, se chegar na hora, de repente, você tá nervoso e responder alguma coisa que é diferente do que você preencheu, pode ser que dê ruim. Então... Por isso que a gente sempre recomenda levar todos os documentos. Tem pessoas que eles pedem os documentos para comprovar os dados que você colocou lá. Tem pessoas que eles não pedem os documentos. Com a gente, foi super tranquilo, né? Porque ele ainda fez a correção do passaporte dela, que estava com a data errada, e não pediu nenhum documento. Então foi meio que uma conversa bem bacana, assim. Foi, que quando eu falei, não, eu preenchi errado, ele foi super simpático, falou, não, tudo bem, eu corrijo aqui pra você. Então, tem gente que já não é assim, tem entendeu? Gente que fala assim, então, tá negado. Tá negado. Preenche certo daqui um mês. Tem isso também. E aí, normalmente, eles te dão um papelzinho. E aí, quando ele entregou as instruções de quando a gente receberia, onde a gente receberia, e entregou o papelzinho por debaixo. Lembrando que o cônsul, a pessoa que entrevista a gente, eu acredito que ela seja americana, porque o sotaque é muito puxado, mas ela fala em português. Então, a sua entrevista no consulado daqui vai ser toda em português. Então, pode ficar tranquilo. Mas a de lá, não. Assunto próximo do vídeo. Na imigração já é tudo em inglês, mas aí a gente faz um outro vídeo contando melhor como foi a nossa experiência na primeira e na segunda viagem, né? Aí ele passou o papelzinho por debaixo do vidro e falou, boa viagem. E aí... falei, agora vamos conversar sobre esse negócio que você falou que ia bancar minha viagem aí, que eu quero saber isso aí direitinho. Mas aí veio o alívio, que a gente estava tenso, já fazia um tempo, desde quando fechou a viagem, que a gente estava tenso.
E aí veio o alívio e depois foi só É tenso buscar o passaporte. porque você quer que seja aprovado. É tenso porque se for negado é caro e se você for negado você tem que pagar de novo todo o processo. A gente tava tenso porque a gente queria viajar e principalmente porque a gente já tinha comprado passagem e hospedagem. Então a chance de... Se eu não me engano, você pode solicitar o seu... Não, deixa quieto. Vale lembrar que isso é uma experiência que nós tivemos na primeira vez que nós viajamos. Hoje nós temos bem mais experientes quanto a esse assunto especializado, tanto que é um dos nossos serviços, um dos serviços que nós oferecemos é o preenchimento do DS 160 por completo e todo o agendamento para vocês, para que vocês só precise ir à entrevista no consulado. Então, todo esse processo para que vocês só precisem fazer os processos que são presenciais, que é o de tirar foto, retirar e ir na entrevista no consulado. Nós temos também um manualzinho que nós entregamos junto com o material quando fecha esse serviço com a gente, que tem todas as dicas no consulado, enfim. O que vestir, os documentos que são bons você levar, então a gente tem todo um guia para você saber melhor o que falar, como se vestir, enfim. As melhores dicas que a gente pode dar para vocês. Exato. Então eu acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. Se você ainda não segue a gente no Instagram, é @emtornodenoz. Então segue lá, a gente também tá sempre ativo lá. Qualquer dúvida que você tiver também pode mandar no direct. Já deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente saber que você tá gostando dos conteúdos postados aqui. E é isso. É isso. Até o próximo vídeo. Bye. Bye.